Reciclagem da Visão. Estamos de volta. Segunda-feira, 13 de janeiro, vamos começando o Reciclagem da Visão. Já quero avisar aqui que temos os nossos presbíteros conectados com a gente. Quero dar uma boa noite para o César de Iporã. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos que estamos acompanhando aí. Deus abençoe a todos. Muito bem. César também foi ungido aqui no micro-jornal de Cachoeira do Sul faz pouquinho, né? Faz pouquinho. E o Marcos, né? O Marcos também faz algumas horas, bem dizer, né, Marcos? Boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos da mesa. Deus abençoe. Boa noite, Marcos. Isso aí. E, Marcos, como é que tava lá em Caxias do Sul? Olha, até eu achei que Deus tinha me esquecido de mim, né? Tava terminando e digo, Deus esqueceu do céu. Mas assim, ó, ainda tô meio nervoso, assim, mas tô procurando a me consagrar e entreguei nas mãos de Deus. E me preparando para botar o pé na estrada, né? E a luta. Para qual cidade que tu foi destinado aí, Marcos? Conta para nós. Pode repetir? Para qual cidade que tu vai agora cuidar? Cambará do Sul. Olha aí, interessante. É pertinho daí Cambará onde você mora? do Sul e... 80 quilômetros. Então tem um. E mais aqui onde eu moro, no Joá, né? Que tem um braço da igreja aqui no Joá. Que tem grupo que familiar aqui onde e culto eu moro, aí, né? É São Francisco de Paula, né? Sim. Tem grupo familiar e culto. Legal. Então eu vou passar a fazer parte daqui e atender Cambará, né? E mais os grupos familiares, inclusive. Eu estava num grupo familiar agora há pouco tempo, numa localidade aqui a 12 quilômetros de distância. Eu tenho 4 grupos familiares aqui aqui de casa e mais o culto. E esses grupos familiares, todos eles E no agora interior? mais Cambará. Um do outro, que a distância dá 30 quilômetros um do outro. Sim. Eu fiz um hoje às 7h30, e amanhã eu faço outro noutra localidadezinha aqui perto, que dá mais 10 quilômetros. Daí eu faço um grupo às 5h30 e faço outro grupo às 7 horas. Que legal. Eu faço 2 grupos amanhã. E Marcos, há quanto tempo que tu E daí atende na esses grupos familiares? quarta-feira, esses grupos familiares eu tenho faz uns 4 anos já, desde que o Márcio me passou, que me deu autorização sobre líder de grupo, né? Daí eu fui expandindo, né? Então hoje nós temos 4 grupos. Que benção. Eu acho que eu tive aí, te visitando aí em 2018, 2019, ainda quando o Márcio estava liderando. E quando nós estávamos indo para lá, era tão longe, mas tão longe, eu disse pro Márcio, mas vai alguém lá, só o dono da casa. Ele disse, tu vai ver quando começar, né? E realmente a gente tomou uma surpresa lá, né? Aquela garagem estava cheia de pessoas, a gente podia sentir que Deus tinha algo naquela região. Passou esses 4, 5 anos, eu acredito, né? Que legal. Ô César, conta pra nós e também um pouco do teu processo aí até chegar A Esther também é... Opa, a gente tá com um pequeno delay aí até chegar o Marcos, mas eu vou puxando aqui com o César ainda. Conta pra nós um pouco aí, César, dessa experiência de presbítero. Não sei, há quanto tempo que tu tá congregando? Amém. Nós estamos, que eu conheci a palavra, que eu me entreguei para Jesus, deve fazer uns 4, 5 anos agora. Uns 4 anos por aí, que eu conheci a palavra. E 3 anos acho que temos um grupo familiar aqui em casa agora. E eu já contei acho que uma história no Jornal do Céu uma vez. Mas Cristo, eu sempre falo hoje, Cristo, se a gente for olhar para trás, Cristo desenhou toda a nossa história. Tu percebe que foi tudo um trabalhar do Senhor até chegar aqui, né? Desde o meu casamento, do que a gente trabalha hoje, um complementou o outro. Se eu não tivesse com a minha esposa, eu não teria conhecido Cristo. Se eu não tivesse no emprego que eu estou hoje, eu não teria conhecido Cristo. Então Cristo usou tudo em nossa volta, tudo em minha vida,
para chegar até a palavra. Se não fosse a morte do meu pai também, eu não teria conhecido meu pai natural, né? Eu não teria conhecido a minha esposa, muitas vezes não teria se aproximado dela, então foi tudo um trabalhar ali do Senhor até chegar aqui, né? E há pouco tempo agora recebemos essa nova missão, que é ser presbítero, então, né? E no início é aquele choque, porque a gente é um negar maior, né? Eu estava bem na semana ali, quando eu soube, eu escutei o áudio, a mensagem do Sérgio no carro, num dos CDs ali, que o Sérgio acho que levou uns 7, 8 anos ali até aceitar. E eu tava orando, pedindo qual que era a vontade do Senhor pra minha vida, né? E então tu tá no lucro, logo... Como? Então tu tá no lucro. Tô. E o Senhor organizou tudo, né? E eu era pra ter outro compromisso no dia e eu tava super em paz, né? Entreguei nas mãos do Senhor e falei, Senhor, se tu quiser que eu esteja lá pra receber o óleo, tu organize tudo. Faltando uma semana, o Senhor organizou tudo e deu certo pra estar indo pra lá. E César, Então, e Porã do Oeste, já tinha grupo nessa cidade? Tinha grupos nas cidades vizinhas? Como que a palavra chegou até aí? Você falou que era empresa, né? Essa empresa aí, você conheceu na empresa? Como que foi para chegar aí em Porã do Oeste, o Evangelho do Reino? Não, aqui na nossa região, eu acho que tinha obra em São Miguel já, só que eu não conhecia. Eu não conhecia a igreja daqui. Eu conhecia através de Rio do Sul. Um irmão de Rio do Sul, que é hoje o líder na nossa empresa, a primeira vez que ele veio conversar comigo. Na verdade, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sou muito curioso, sou de perguntar e conversar. E eu logo comecei a fazer perguntas quando ele veio. E a primeira vez que ele veio lá em casa, ele estava de jejum. E eu ofereci um café para ele, nós ia fazer um treinamento, ele oferecia um café e ele falou que não podia comer. Eu comecei a perguntar, né? O curioso foi perguntando e pediu por que ele não podia comer. Ele explicou que ele estava de jejum e eu perguntando do porquê e o que seria, até entender, né? Legal. E daí ele comentou, começou um pouco da palavra, e eu nunca fui assim próximo. Eu acreditava, mas não era aquela fé, sabe? Tinha por estar, né? E daí comecei a me aproximar da palavra através dele, né? Ele foi começar a me instruindo ali. Primeira vez que eu fui na casa dele, lá em Rio do Sul. Fui num culto lá também, quando o irmão Osvaldo, antes do culto, veio conversar comigo. E era bem o dia que os filhos dele iam se batizar. E daí o Osvaldo conversou um pouco comigo ali e já me evangelizou e me fez ir para as águas também. Então já nasci de novo ali no primeiro contato que tive, primeiro culto que eu fui, já nasci de novo. O irmão me ofertou uma Bíblia e dali em diante começou, né? Daí, um tempo depois, minha esposa foi para lá, ele batizou minha esposa também. Aos poucos ela foi aceitando e também se batizou. E depois disso, quando a gente foi morar sozinho, quando a gente se mudou, a gente logo abriu o grupo familiar aqui em casa, né? Então a gente faz uns 3 anos hoje que a gente tem um grupo familiar aqui em casa. Sim, que foi onde começou a obra. Que legal. E Porã do Sul a Rio do Sul é longinho, né? Dá uns 500 quilômetros por aí. Sim, interessante. Tá próximo de São Miguel aí, né, César? Aqui onde é que eu tô hoje, sim. E daí, quando depois a gente tem o grupo, um ano depois, por aí, abriu a igreja aqui em São Miguel. Daí a gente conheceu o alemão e tal, que é o presbítero daqui, né? Sim. A gente tem mas dois. até então a gente não conhecia os irmãos. Tem 2 presbíteros recentes, mas com tempo de experiência diferentes, né? Eu queria trazer para o ministro, assim, que analisando e a gente vendo a vida de cada um, o Marcos já estava ali liderando o grupo, né? Cuidando de pessoas. Também o César também já tinha grupo, mas há menos tempo. E o que muda assim com essa unção de quando o presbítero recebe essa unção? É ungido no encontro? É ungido em algum local? Porque ele já vinha fazendo uma tarefa, né? Algumas coisas vão mudar de tarefa, mas naquele momento de receber a unção, o que isso representa, né? Diante de Deus. Eu sempre enxergo isso como um acréscimo de capacitação espiritual que vem sobre eles, que é a unção para liderar, né? Desce sobre a vida deles, assim, uma unção especial para dar a autoridade e para dar a visão administrativa e celestial ampliada, viu? E isso, obviamente, que no primeiro impacto, assim, o Senhor vai começar a fazer aberturas íntimas nas almas desses ungidos, assim, para mostrar o interesse, a visão de Cristo a respeito da localidade. Né? Eu creio que é nesse aspecto que eles recebem essa adição de capacitação espiritual. Sim, Luciano, tu lembra, assim, não sei se no momento não sente uma explosão, mas no teu coração, assim, naquele momento quando foi ungido, como foi mudando isso depois? Você já cuidava de grupo? Isso, é que teve um momento, assim, para ser ungido? Ou foi na meio da missão? Pois olha, já faz tanto tempo isso, né? Acho que foi 2003 que eu fui para Passo Fundo, na época, como missionário.
eu acho que nem se falava ainda em presbítero, né, Sérgio? Na época, né? Era missionário sair. Missionário pegava uma mochila, mulher grávida e ia embora, assim. Tipo que nem Abraão, vai para lá, né? Sim. Mas a função já começa ali. Eu tive um impacto muito forte, né? Não assustando os novos aí, pelo amor, não se assustem, né? Tive um impacto muito forte, né? Porque eu sempre compartilho, né? Eu saio de uma estrutura que nós tínhamos um culto, um cinema abarrotado de gente. No primeiro culto que eu tinha lá, tinha 5 na minha frente, né? Me deu um pavor, né? 4 é a tua família. Isso. A Mais ou menos esposa, assim, o guri e a gravidez era 4, né? Sim. Não, mas tinha mais 5, então tinha 9. Legal. Mas é um impacto, assim, né? Na época, diferente, os irmãos estão vivendo outra época, estão cuidando de grupo familiar, estão com a experiência, estão na sua cidade. Eu fui para outra. Mas acontece, né? O Marcos aí vai pegar, né? Chegar lá em Cambará do Sul, né? Que não é a cidade Um dele. lugar muito frio. Fui uma vez lá Olha aí. orar pelo derrubar o principado da cidade. Eu nunca vi tanto frio na minha vida como aquele dia. O Marcos está acostumado, né, Sérgio? O Marcos já sabe porque o Juá é alto e frio, rapaz. Eu estive lá no inverno também. Não, acho que não muda muito, né, Marcos? Não, muda pouco. Depois que baixa de 2 graus, 3 graus negativo, é tudo uma temperatura só. Não faz diferença, não. O homem está acostumado com frio, viu? Vitória, como é que está no YouTube, depois Josué no Facebook? Vamos lá, Maria Helena Anversa. As mensagens liberadas particularmente falaram comigo. Espero que tenham renovado a mente e me levem à cura e libertação. A mim e a todo o corpo de Cristo. Depois a Neiva também trouxe aqui, ó. Boa noite a todos os irmãos. Ela está ouvindo de Candelária, né? Depois a gente tem aqui o comentário do José Leite. O Senhor tem falado muito com o seu povo no encontro microrregional e também culto mundial. Michele Rodrigues. Juá, uma bênção do Senhor. O fluir do Senhor é nítido. Quantas experiências já tivemos nessa localidade? Depois a gente tem aqui um comentário do Silvio Pereira. Isso é uma grande verdade. O Espírito traz uma expansão e visão para coordenação, como falou o ministro, porque nesta tarefa, para fazer certo, dependemos do Espírito e seguir as instruções do ministério. Tivemos aqui no Facebook também a Terezinha Borbas colocou assim, ó: o Senhor nos deixou bem claro que só vamos ser útil como servos se esvaziarmos de nós mesmos e passar a amar uns aos outros e nós unirmos em um só pensamento e se decidirmos a se preocupar com os perdidos. É isso aí, o resto é só boa noite aqui no Facebook. Isso aí, muito interessante. Vamos lá, tivemos no final de semana culto de recepção em Caxias, encontro em Caxias. E César, o que o senhor falou contigo assim? Falou sobre o gerar, falou sobre o cuidar. O que o senhor mais te tocou aí do que tu não está fazendo, que tu precisa começar a fazer? Conta pra gente aí. Amém. Nos últimos dias o Senhor está falando bastante sobre a gente voltar na consagração, né? Começou no seminário ali e creio que ali ele finalizou tanto com o culto mundial também. Culto mundial que trouxe um exemplo que o Sérgio trouxe que me chamou essa atenção do Senhor tá fazendo um fecho final, né, na igreja, que já fez uma vez e ele tá voltando a fazer. Que o Senhor tá nos dando a última oportunidade de a gente voltar a ter essa comunhão com Ele, ter essa intimidade com Ele, né? E ter essa intimidade com o noivo, nós esposa com o noivo, que é Cristo, antes que seja tarde, antes que esse tempo fique curto e a gente não tenha mais a oportunidade da gente ter essa comunhão e essa intimidade com o Senhor. Porque eu vejo que a gente está distante da luz. A gente quer expressar a luz, a gente quer fluir a energia de Cristo através de nós, mas a gente não está conectado com Ele. É a mesma coisa a gente ser um eletrônico, né, que precisa estar conectado na tomada, na energia para funcionar, mas a gente está distante e não está com a fonte conectada na energia. Então não tem como a gente funcionar, digamos assim, não tem como a gente expressar Cristo através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso agir, pelo fato de a gente não estar conectado com Ele, né? Então começou lá no seminário, o Senhor vem trazendo o cerco dele, no meu ver, né? Vem fechando isso para que ou a gente decide agir por Cristo, a gente decide escolher por Cristo, ou o Senhor vai nos cortar, né? Então, até uma das frases lá durante o encontro foi dito, né, que na igreja há quem se esforce em fazer o que Deus pede, né? Mas ainda assim aquilo não é o suficiente para fazer no Espírito, porque é uma força que a gente está fazendo e tentando,
Mas mesmo assim ainda a gente precisa desse quebrantamento. Eu acho que são todas essas provas que Deus precisa trazer diariamente, né? Sejam elas específicas, individuais, ou sejam elas para o povo em geral, todos juntos, né? Os quebrantamentos, os julgamentos, enfim, que ele precisa fazer. Porque eu acho que só assim que vai desvanecendo essa força, né? De mesmo com o bem tentar fazer o que Deus está ensinando e não conseguir. Também tem a parte dos que ainda não desejam lá no seu íntimo praticar, né? Achei muito interessante esse encontro, né, de Caxias, né? Estando longe, né? Assistindo, né? Virtualmente, sim. O senhor falou bastante, sim, comigo, né? Foi um encontro que Deus usou levita, usou intercessor, usou o irmão que compartilhou, que regou o ministério da palavra. E Marcos, estando presente, né, o que o senhor falou contigo aí, porque também foi falado, né, que só apacenta aquele que é quebrado. Então, como é que está essa obra de quebrantamento na tua vida e como é que foi esse encontro para ti, estando presencialmente, Marcos? Ele só acrescentou o que eu já vinha a partir da hora que o Márcio me convidou pelo intermédio do Sérgio, se eu aceitava ser presbítero. A partir daquele momento, eu venho me consagrando, eu venho jejuando, desde aquele dia até hoje, eu venho orando para que eu possa fazer essa obra como o Espírito quer. Eu sempre me senti impotente, me senti fraco, e a palavra de Caxias veio justificar tudo aquilo que eu vinha pensando. Então, que a gente não gera, a gente faz muito pouco ainda para Deus. Então, eu estou me consagrando, estou pedindo a Deus para Ele me usar, para Ele me mostrar, para Ele me corrigir, para mim conseguir atingir esse ponto que Deus deseja da minha vida, né? Então, foi muito importante, muito aproveitável esse encontro. E assim, faz muito tempo que Deus vem me tocando nesses encontros. A partir daquele encontro de Piratuba, o ano passado, foi na Páscoa. Aquele encontro lá foi um denominador na minha vida. Daquele encontro para cá, eu vim refletindo muito e vim buscando muito a Deus. E agora, com esse encargo que Ele me passou, que nem eu falei, eu estou me consagrando e quero me consagrar mais para mim poder atingir o nível que Ele precisa de mim. Muito interessante. Que bacana. E Luciano, direcionado ao Luciano agora, foi falado muito sobre geração de filhos, né? Enfim, nas últimas mensagens em geral, né? Só que aí a gente observa o exemplo natural, né? Os filhos só são gerados quando há intimidade antes, né? Então, a geração de filhos é uma consequência da intimidade. É igual uma árvore, quando ela está com as raízes dela na água, né? Ela vai sempre conseguir gerar o fruto, porque o fruto precisa de água para ser gerado, né? Para crescer ali naquela árvore. E tu observa, assim, na tua caminhada, assim, durante os anos como presbítero, que os filhos eram gerados quando tu tinha mais intimidade com o Senhor. E quando tu dava uma vacilada na intimidade com o Senhor, talvez esses frutos reduziam um pouco. Como é que foi essas experiências, assim? Sim. Há uma exigência, né? Quando um presbítero ele é ungido, um missionário ele é enviado, ele concordou com Cristo, ele não concordou com o Sérgio, né? Ele concordou com Deus, né? Agora há pouco eu vi o César falar que tinha uma curiosidade. Isso já é uma sede, né? Que a gente tem antes de tudo, né? Deus já falava comigo desde os 8, 9 anos de idade. O que eu ia fazer no futuro, só que eu não entendia, né? E sim, essa caminhada mostra, né, os lugares onde a gente passou, as pessoas que foram geradas, aquilo ali gera muita dor. Não é uma coisa que acontece com facilidade, com facilitações. Não é. Porque fazer um filho naturalmente, às vezes o casal não faz muito esforço e tem até prazer, né? Mas o criar, né, o alimentar, o educar, o trocar fralda, ali é que começa, né? Uma geração de filhos espirituais também gera, né, para um pastor, muitos dias, anos, meses, né? Não me recordo de nenhuma pessoa dizer, essa pessoa aqui foi bem tranquila, nasceu de uma árvore e foi os outros que criaram. Não, isso não existe, né? Vai dar trabalho, sim,
né? Tem períodos de prazer, né? Tem períodos. Qual é o prazer, né, para um presbítero quando ele vê que aquela ovelha que foi gerada, que Deus permitiu nascer ali perto dele, né? Junto aconteceu aquele nascedouro. Essa pessoa enraiza no Senhor e amadurece. E aí sai aquele desnível do pastor e da ovelha, né? E vira um momento, vira comunhão. Aí tu vê que aquela ovelha está sendo guiada pelo Senhor. Pelo menos para mim é um momento de muita alegria. E quem diria, né, Luciano, depois de 19 anos, estou aqui do teu lado, viu só, trabalhando junto. Olha aí, Ele recebeu tá esse pastor, né? essa declaração. Viu só? Tá aqui, Que legal. Entende? Mas, vai lá. Pode continuar agora, já Não, que tu abriu eu aí. ia chamar o Sérgio já, então. Eu lembro que segunda-feira passada eu até brinquei aqui, eu não sei qual vai ser a dica do mês, mas quem quiser assistir o seminário Gerar e Cuidar, é uma boa dica, né? Dou de novo essa dica, né? Entra na TV Menorar por assinatura e assiste seminário Gerar e Cuidar. Vale muito a pena. E Sérgio, assim, o que você sentiu, assim, com essas mensagens do final de semana, assim, o senhor trazer de novo esse gerar, esse cuidar, assim, no teu coração, assim, que o senhor ministrou um pouco mais aí para ti? Obviamente, assim, que o assunto de fundo foi a consagração, né? Sim. O senhor está realmente, desde o seminário, fazendo um alerta que nós devemos, né, levar a sério o assunto de restaurar o ponto de consagração, que até hoje, assim, eu vejo, assim, o falar dos irmãos na igreja, assim, e tem uma dificuldade de ter uma noção exata do que é a consagração e o produto dela. Então, quando eu vejo compartilhar dos irmãos, eu vejo, assim, sequelas no entendimento. Porque a consagração, ela não é absolutamente um item, dois, tu faz assim e vai dar isso, faz assim e vai dar aquilo. Não, ela é um processo orgânico. A consagração, ela tem uma curva de crescimento, se a pessoa está buscando Deus conforme a orientação de Cristo em João 8,32. É aquela pessoa que coloca a sua alma todos os dias de frente com o espelho, que é a palavra da verdade. Então, essa consagração, que é um processo de rendição ao Espírito Santo, a nível de governo, e aí depois vem o produto, que é o item final da coroa da consagração, que é o gerar e o cuidar, né? Porque o gerar e o cuidar, se é feito pelo Espírito, também determina que a pessoa está pronta para uma consagração no processo e está pronta para uma glorificação, como aconteceu na igreja primitiva, né? Então, eu hoje ainda num programa aí, que não lembro qual foi, eu comentava e a gente viu esse período em Cachoeiro do Sul, onde os sinais, as maravilhas aconteciam, né? Mas nós só tínhamos o Evangelho da Graça nesse início e não tínhamos, assim, a rendição total ao Senhor, mas tinha um amor fervoroso pelo Senhor que as ovelhas tinham. Então todas levavam o seu testemunho e ali, então, muitas almas eram geradas e aquelas pessoas não eram pessoas maduras em Cristo. E Sérgio, aconteciam muitos esses sinais e maravilhas lá no início, porque era necessário para trazer o povo, ou também era necessário, mas também havia então mais humildade, né? Menos conhecimento, mais humildade e mais amor. Era junto, era a vontade de Deus, né? Os sinais e mais a humildade. Não, tudo é um tempo do Senhor. Sim. A gente não tem nenhum tipo de manipular esses estágios na igreja. Tudo depende da manifestação de Deus e a vontade dele com o movimento que ele criou. Uhum. Nós não conseguimos interferir em nada. Uhum. Veja que em 2000, o Luciano deve lembrar, no ano 2000, 99, o Senhor arrefeceu os sinais lentamente e começou a nos colocar a palavra do reino, que era uma novidade para nós. Era uma novidade, porque o discurso era todo graça até ali. Então, havia uma profusão de nascimentos, de almas, muito grande até ali. Até o 2004, por aí, eu lembro assim, que muitas pessoas se convertiam. Sim. 2005, por ali. Depois aí começou a cair. Aí então começou em 2000 as pregações do Evangelho do Reino,
que foi uma novidade. E por incrível que pareça, assim, o povo se prendeu, né? Gostou dessas mensagens. E aí nós tínhamos assim as escolas ministeriais, a cura interior, ali nós tivemos esposa de modelação, tivemos ali vários seminários e as escolas ministeriais que foram dando um crescimento de vida para as pessoas. E é muito legal, porque para você ouvinte, hoje está tudo na TV Menorá por assinatura, né? Se você entrar ali na TV, faça sua assinatura, se você não é um assinante ainda, tem seu login, vai na parte de áudios, tem lá seminários, semi-escolas, tem tudo lá desde 99, 2000, então tudo aquilo que o Luciano aproveitou ao vivo, você pode assistir hoje, né, Luciano? Pode sim. Eu estou curioso pela curiosidade do César aí, que essa curiosidade brota porque é Deus falando, né? E aí, quando tu olhava para o povo cristão, crente, enfim, isso te despertava, chamava atenção, esse chamado que Deus tem hoje se encaixou com essa, daqui a pouco, com essa sede que tu tinha. Tu consegue compartilhar um pouquinho isso aí com a gente? Sim, eu no início eu sempre fui muito buscar, né? E eu percebo que isso que Cristo está pedindo para mim voltar. Que, por exemplo, no início eu tinha muita curiosidade de conhecer, de buscar, de ler e de ter essa proximidade com Cristo. Então, eu acredito que no início Cristo conseguia me usar muito mais do que hoje. Agora, depois do seminário ali, já mudou muito a minha consagração comparado com como é que estava antes do seminário e pós-seminário, né? E eu creio que é isso que Cristo está querendo voltar. Essa minha sede que eu tinha de buscar o Senhor no início, isso que Cristo quer. Porque eu percebo como Cristo nos usou no início para erguer a obra e como hoje, no passado, está um pouco mais travado quanto a isso. No início a gente conseguia evangelizar muito mais e hoje estava parado essa parte. Não que estava parado, mas estava muito mais lenta. E tanto é que no seminário também foi falado sobre isso. Porque os evangelistas, muitas vezes, eles estão parados. No seminário não. No micro e no culto de recepção, ele foi falado sobre os evangelistas, eles estão parados. O Senhor não está mais conseguindo usar eles. Então, creio que isso que o Senhor está querendo voltar à prática. E nessas 2 semanas ali, deve ser 15 dias que teve ali depois do seminário, Cristo já começou a voltar a fazer isso. Eu percebo que isso já está nos usando de novo na nossa vida para isso. Tanto é que, se tudo der certo, tem mais 2 grupos familiares abrindo agora esse mês ainda aqui na cidade, na região, né? Então, a Cristo já está voltando. Ontem tive uma conversa com 2 casais que foi falado sobre isso também, dessa prática de voltar a ter isso que a gente tinha no passado e hoje deu uma esfriada, né? Sim. Boa. Legal. Tem uns comentários vamos aqui. lá, vamos para os comentários. No YouTube, Viviane Manfredini trouxe uma bênção estar em Joá com os irmãos queridos Lise e Marcos. Cambará do Sul é uma cidade muito fria mesmo, mas a unção do Espírito Santo irá aquecer os corações daquele povo. Deus abençoe os servos. Paula Costa também, ó. O bem não serve para Deus. Muitas vezes usamos o bem para atrair atenção para nós mesmos, né? Depois a Jurandira comentou aqui também, ó. Que bênção, é a melhor opção permitir que o nosso único dono tome totalmente o comando da nossa alma. Verdade. Tem mais comentários aqui, ó. A Paula Costa continua. Por falta de consagração, usamos o bem. Usamos o certo e errado por não entender a situação. Usamos muitas vezes a própria palavra. Michele Rodrigues. Através das experiências de Abel, descobrimos, ou melhor, o Senhor nos traz a realidade que devemos fazer a obra de Deus segundo o que Ele determina, e não segundo como queremos ou determinamos melhor. E a Karina Carvalho ouviu uma mensagem do Ministério da Palavra na TV Menorá a seguinte frase: consagração não é método, é estado. Aqui, ó, a Cleoni Desler. Ó, o César realmente é curioso. Não sei quem é, mas é parente. Eu acho, o sobrenome. Quem que é, César? E minha mãe? Que legal. Jaime Cesário, ó, o Espírito trabalhou de forma intensa no microrregional de Caxias. Orações, louvores e alertas importantes do Espírito para todo aquele que almeja estar pronto para a segunda vinda de Cristo. E deixou, né? Os presentinhos serão distribuídos este ano. Boa. É verdade. Teve uma frase que foi falada no culto mundial, né? Que quando Deus põe a mão, ele só acessa o quebrantamento quando ele encontrar a humildade, né? E agora? O que vamos fazer? É para você refletir, porque nosso tempo já acabou aqui. Vou pegar as considerações finais aí de cada presbítero. César, muito obrigado aí pela tua participação, a primeira. Quem sabe já vem outra logo em seguida, né? Valeu, César. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite, Nicolas. E que a gente venha a voltar a ter a intimidade com Cristo, para que Cristo possa
encontrar corações arrependidos, humildes, para servir Ele. E que venhamos a nos colocar no lugar de servos e não de senhores na obra. Amém? Deus abençoe a todos. Valeu, César. Agradeço também ao Marcos aqui participando com a gente. Recém-ungido em Caxias, assista o encontro. Ficou bom, sabe que Deus foi muito bom neste final de semana. Primeira vez que a gente participou do evento. Tivemos dificuldades ali com a internet, devido a ser uma área mais remota, né? Mas ocorreu tudo perfeitamente bem. Deus é muito bom. Marcos, valeu. Obrigado pela participação. E assim, a próxima vez que eu participar, eu já quero trazer uma notícia de Cambará, que tem um rebanhozinho formado lá. Pedindo a Deus que ele vai na frente. Amém. Obrigada, Marcos. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de evangelizar para Ele e pedir a Ele capacidade e disposição eu vou ter por Ele, sim. Então a próxima vez pode ter certeza que tenho boas notícias para trazer de Cambará para os irmãos. Amém. Fechou, Marcos. Obrigada, Valeu, Marcos. Deus abençoe e prospere esta obra. A gente agradece a participação de todos que estiveram conosco. Cada comentário, eu vou pegar aqui também o Sérgio Alves, se tiver mais alguma coisa aí para passar, Sérgio, a gente já vai te agradecer. Agora só uma boa noite aí, Deus abençoe os convidados aí que estiveram aqui enriquecendo aí a nossa programação. Que Deus abençoe ricamente aí o trabalho de vocês. E uma boa noite a todos aí da audiência e do estúdio. Deus abençoe. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado. Amém.